Olá pessoal, me chamo Luísa, sou aluna do segundo período A do turno matutino. Esse trabalho é referente à matéria de Introdução ao Estudo de Direito 2, ministrada pela professora Nadielso França, na Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, FACAP. Esse trabalho tem como objetivo a exposição de um artigo de escolha de qualquer da sua preferência e expor suas ideias presentes no texto. Tem como objetivo também a explicação do motivo da escolha do tema e correlacionar o tema com a teoria do direito. E, por fim, fazer uma análise crítica com pontos positivos ou negativos. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o artigo Corpos, Identidades e Violência, o Gênero e os Direitos Humanos, escrito por Andresa do Socorro e Jorge Luiz Oliveira. Esse artigo foi retirado da revista Direito e Praxis, onde foi a própria indicação do professor Nadielso, e esse artigo foi publicado pela revista no ano de 2017, pelo volume 8, número 2. Bom, motivo da escolha. A escolha do tema proposto aqui foi pelo motivo de ser um tema de grande repercussão no âmbito atual e por ser abrangente no momento de exposições de ideias, além de ser um tema pela qual acho super interessante e importantíssima a sua discussão dentro da sociedade em que vivemos. Correlação do tema com a teoria do direito. Como sabemos, a teoria geral do direito estuda os conceitos fundamentais do direito, ou seja, as características que são comuns entre todos os sistemas jurídicos, buscando uma resposta sobre a origem do direito, suas ideologias, metodologias e seus conceitos gerais, além da aplicação da lei e a própria lei em si. Nosso tema trata sobre as identidades de gênero, violência de gênero e a violação dos direitos humanos nessas duas esferas citadas. Como sabemos, direitos humanos é um conjunto de faculdades e instituições componentes de normas jurídicas construídas nacional e internacionalmente, onde a sua finalidade é a efetivação da dignidade humana, da igualdade e da liberdade. Justamente por ter essas finalidades que eu acabei de citar, que são a dignidade humana, a igualdade e a liberdade, que elas estão asseguradas para todos os indivíduos na nossa Constituição Federal de 88. É por esses motivos que nosso tema possui enorme correlação com a teoria do direito. Antes de começar a exposição do artigo, queria deixar para entendimento de todos que, em um olhar geral, o artigo tem o objetivo de apresentar os numerosos e agravantes casos de violência decorrente da discriminação baseada na orientação sexual ou na mudança de identidade de gênero, onde a violência de gênero é vista como uma violação dos direitos humanos, sim, além de identificar que nessas situações é vista uma desigualdade enorme entre as pessoas por causa do gênero. Bom, aqui temos o primeiro tópico, que é a introdução, onde ela vai desenrolar sobre as alarmantes notícias de violências cometidas contra pessoas gays, lésbicas, travestis e transexuais aqui no Brasil, alegando que esses acontecimentos é caracterizado pela ausência do Estado, que falha no seu dever de promover e proteger o fundamento dos direitos humanos a todos os seres, que está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana. A filósofa espanhola Beatriz Preciado denomina as pessoas gays, lésbicas, trans e travestis como a multidão quer, que é colocado em análise a convivência em sociedade dessa multidão quer, é visto enorme desigualdade, além de inúmeros empecilhos que surgem pelo meio do caminho, sendo elas uma dificuldade, que é enfrentada é ter dificuldade em ter respeitado o seu nome social dentro da própria sociedade em que vive. No texto, tem um pequeno trecho do antropólogo Cláudio Levi, que diz: recusamos admitir o próprio fato da diversidade, preferimos lançar fora tudo que não se conforma à norma sobre a qual se vive. Bom, esse trecho me mostra que a exclusão dessas pessoas dentro da sociedade é feita porque são consideradas diferentes demais, acabam não se enquadrando em um padrão que a sociedade está acostumada a ver. Diante dessas informações,
O artigo vai desenvolver uma compreensão teórica de violência baseada em gênero como violação dos direitos humanos, onde essa violação é praticada tanto pelas instituições como o Estado, como eu acabei de falar, que existe uma enorme ausência do Estado em amparar essas pessoas. E é praticada também pelas relações privadas, especialmente contra aqueles que consideram desigual, a qual já falamos no decorrer do vídeo, que são considerados a multidão quer. O próximo tópico é o corpos e identidades, a multidão quer. Nesse tópico apresentado pelo artigo, diz que para chegar ao cenário que nos encontramos atualmente, foram enfrentados muitos e muitos anos de luta, onde várias revoluções e movimentos serviram de inspiração para a luta que é vivida hoje. Uma delas é a Revolução Sexual, que ocorreu no século XVI, que ocorreu no Ocidente na década de 60, no século passado, onde as ideias de diversidade e individualidade ganharam muita força através do mundo, onde as pessoas, mesmo que ainda em um número limitado, passaram a ter novas visões e práticas em relação à sexualidade e gênero. No que se relaciona à diversidade sexual, o movimento gay aconteceu com inspiração nas lutas femininas, que tinham como meta a desconstrução das igualdades entre homens e mulheres em todos os âmbitos. A identidade de gênero proposta pelo texto está muito ligada a um certice homem ou mulher, ou nenhum nem outro, como travestis, transexuais e homossexuais, do que de fato ao biológico, supostamente natural, que é devido à sequência genética herdada pela mãe e pelo pai. Nos anos 90, surge a teoria queer, que é a origem da sexualidade que rejeita ao mesmo tempo o sexo biológico e o sexo social, onde cada indivíduo pode adotar a qualquer momento a posição de um ou de outro sexo, suas roupas, seus comportamentos, suas fantasias e seus delírios, ou seja, sem um julgamento, sem uma rotulação, você pode ser o que você bem entender. Bom, no artigo também, entre destaque os trabalhos da filósofa norte-americana Judith, que interpreta a noção de gênero como um ato performativo, que é apenas uma encenação, que através dessa encenação, o movimento que é expressado cria uma realidade, onde produz uma ilusão de que existem seres humanos, homens e seres mulheres, que acabam se prendendo ao fato de não existir uma dimensão de ser em si. No finalzinho desse tópico do artigo, tem um texto bastante interessante, onde diz que, no que concerne as diferentes formas que homens e mulheres buscam para vivenciar suas masculinidades e feminilidades, o desafio em ampliar e intensificar debates como forma de destituir ou romper o silêncio que nega e dissimula situações vigentes, e necessário um enfrentamento criterioso e denso das teorias que precisam de vastas e profundas revisões, para que possa olhar além das frestas e da resistência e do preconceito, e assim dar conta das grandes transformações que vêm sendo processadas. Ou seja, devemos olhar e discutir não apenas a resistência e o preconceito que é enfrentado, mas irmos além, e darmos conta que existem inúmeras transformações e lutas pessoais por trás de tudo. O próximo tópico que iremos expor é um olhar sobre a violência baseada no gênero, notícias e dados. Nesse tópico, o artigo começa nos mostrando que por causa das heranças das práticas sexuais do patriarcado, os atos de violências baseados no gênero eram muito frequentes e por isso se tornou algo característico na sociedade. Isso porque a sociedade tem uma enorme dificuldade de entender e reconhecer que existem formas diversas de reconhecimento das identidades e relações particulares e pessoais a partir do gênero. Explica que até o fato da linguagem cotidiana, através das suas expressões linguísticas, pode expressar e reproduzir lógicas de dominação, submissão e resultando na violência baseada no gênero. Quando é pensado ou visto a sexualidade diferente dos modos padronizados que a sociedade está estereotipada a ser, acaba provocando um estranhamento pelo simples fato de sair de um lugar comum. O reconhecimento e a concessão de direitos a todas as expressões de gênero seria a possibilidade do livre uso daquilo que, na esfera da religião e mais tarde na esfera jurídica separada do ser humano. Quando falamos de gênero ligado aos direitos humanos, o diálogo
interdisciplinar é necessário, como, por exemplo, entre sociologia, antropologia, direito, filosofia. Aí temos que nos desprender daquela ideia que são apenas diferenças sexuais naturalizadas, tipo homem e mulher, heterossexual, homossexual ou bissexual. No direito, é necessário a existência de outras discussões além das diferenças sexuais, como, por exemplo, as transformações sociais que tem por trás de cada situação, as relações pessoais. Mas para viver socialmente em um mundo pleno e com suas ideias postas e aceitas, ainda é uma grande luta, infelizmente. Ainda não é permitido juridicamente e garantido. Isso se dá porque a sexualidade ainda é um campo excessivamente controlado pelas instâncias do poder do Estado. Existe necessidade de enquadramento em uma orientação sexual. Tem a necessidade de você ser obrigado a se enquadrar em um ou em outro. Para termos uma noção disso, o texto nos mostra que a própria definição do que seja violência de gênero pelo direito revela que estamos presos a um só pensamento estereotipado, pois só é compreendido como violência de gênero a violência feita contra a mulher e cometida por homens. É visto no nosso sistema inúmeras falhas com relação à diversidade de gênero. A teoria do sistema apenas enxerga o sexo e o gênero como uma dualidade entre o masculino e o feminino. Aconteceram sim mudanças a favor da diversidade de gêneros nos âmbitos de direito civil e penal, mas é necessário que seja um acolhimento em uma esfera totalitária do direito em todos os âmbitos, e é necessário também pensar em mecanismos para uma sociedade acolhedora de todas as diferenças de todas as diferenças humanas. Esse é o compromisso ético que deveria orientar o direito e as normas no contemporâneo, no mundo atual. O próximo tópico é a violência de gênero como violação dos direitos humanos. Bom, a violência de gênero é considerada como uma violação dos direitos humanos, pois no momento que a violência acontece, inflige a dignidade da vítima. Além dessa violência ser muito frequente, por possuir uma desigualdade na sociedade e acaba limitando a liberdade das vítimas. Muitos registros das violências praticadas contra mulheres e pessoas LGBTs devem ser encarados como violência baseada na discriminação de gênero, pois ainda são grandes os casos em que são registradas apenas como práticas pelas pessoas físicas, como lesões corporais, agressões físicas e verbais, mas também aquelas praticadas pelas instituições públicas. Essas violências que ocorrem a essas pessoas, a mulheres, pessoas LGBTs, ainda são registradas como violências, como lesão corporal, como agressão, e não são registradas como discriminação de gênero. O artigo desse tópico ainda apresenta uma situação muito discutida, que é uma ausência de dados oficiais relacionados aos crimes praticados contra a população LGBT no Brasil. E isso se dá por consequência da invisibilidade em que são colocadas e que provoca inúmeras violações de direitos humanos, tanto por parte das instituições como por parte da comunidade em geral. E esse é um assunto muito crítico, porque a sociedade, a população não tem uma certeza dos dados reais, porque eles não são publicados, eles não são expostos, como são das outras esferas. Bom, considerações finais. Nas considerações finais, o artigo vai colocar o tema ligado diretamente ao campo do direito, onde a discussão entra em amparo dentro do conceito de igualdade previsto na Constituição Federal de 1988 e nos ordenamentos jurídicos internacionais, o que implica no significado de qualquer pessoa detentora de direitos e deveres, independente de qualquer característica que possua. No caso do presente estudo, independentemente de suas identidades sexuais e de gênero. Sem contar que a Constituição Federal de 88 identifica a igualdade como um dos fundamentos da República e como pressuposto de todos os direitos e garantias individuais e coletivas fundamentais e dos demais direitos que elas são derivados. Daí que o objetivo fundamental do país é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, onde entra o nosso tema, identidades sexuais e de gênero. Ainda falando da Constituição Federal,
No artigo 5, no artigo 5º, prevê que todas as pessoas são iguais perante a lei, onde se tem uma interpretação de que as identidades sexuais e de gênero são protegidas constitucionalmente como direitos fundamentais, ou seja, como aspectos indispensáveis para a vida com dignidade. Por fim, vale ressaltar que as decisões judiciais favoráveis à interpretação da igualdade também jogam um papel importante na garantia da construção de uma sociedade mais justa e solidária, especialmente nos casos do reconhecimento da união homoafetiva, que teve impacto sobre o direito à família, adoções e no direito à sucessão, mas ações ainda sofrem muita resistência do conservadorismo, que afeta a interpretação e aplicação do direito à igualdade. Naturalizada que é a convicção de que a biologia define ser quem e quem não pode ser, por isso, as manifestações coletivas LGBT têm sido importantes momentos para fazer a sociedade enxergar o gênero. A resistência dessa luta, todos os dias, à procura de seus direitos, à procura de igualdade, à procura de reconhecimento na sociedade, é de extrema importância. As pessoas que sofrem com isso, ao ver que essa luta vem ganhando força, acham que elas têm uma convicção que isso é um ponto positivo. E essas decisões judiciais favoráveis é um passo grande, muito importante, que serve como incentivo e até como fôlego para continuar lutando. Minha análise crítica do artigo. Bom, por fim, diante de toda essa exposição do artigo que eu escolhi, durante todo o estudo e a preparação desse trabalho, fui me dando conta de que realmente essa luta é muito maior do que a gente imagina. São muitas informações importantes que poucas pessoas têm acesso, e o artigo acaba disponibilizando isso para todos. A evolução que essa luta tem, de muitos anos atrás até nos dias atuais, é de extrema importância. E o artigo nos mostra toda essa trajetória de uma forma bastante esclarecedora e com imensa clareza. Realmente, o artigo não mostra mesmo, ele nos mostra desde o início da luta até nos dias atuais, seus objetivos que ele tem por trás. Esse é um dos pontos positivos do artigo, pela minha análise. Felizmente, a diversidade é um assunto que vem ganhando muita força e cravando muitas vitórias, mas ainda não é o suficiente. Ainda falta que a sociedade entenda a importância dessa luta, que a sociedade busque informações e concretize discussões inteligentes e positivas sobre o tema aqui tratado. É necessário esse estudo para conseguirmos um dia uma sociedade justa para todos, e o artigo pelo qual eu escolhi tem um conteúdo de extrema riqueza. Nos mostra desde o princípio da origem dessa luta, seus motivos, os objetivos que tem para traçar, nos mostra também os devastadores casos de violência por causa do gênero das vítimas, que é enfrentado todos os dias, apresenta as falhas que o Estado comete todos os dias com a sociedade LGBT e com o gênero da mulher, o que infelizmente acontece todos os dias. E é uma falha gravíssima, porque o Estado que deveria amparar essas pessoas, e ao contrário, uma falha gigantesca todos os dias. Só tenho críticas positivas, foi de muita importância e acrescentou muito no meu aprendizado sobre essa busca de igualdade. Espero que tenha contribuído de uma forma positiva para vocês. Enfim, muito obrigada a todos pela atenção.